Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais um programa Rota Livre, inédito para você, que pode nos assistir em todos os 196 países do mundo e também aqui na Serra Gaúcha através do canal 15 da RBT TV. O Rota Livre vai muito além do destino, falando sobre destinos e viagens internacionais, nacionais, enologia, gastronomia, lazer e tudo para o seu próximo momento de diversão em família. E hoje nós vamos receber aqui no estúdio Jaqueline Pegoraro, empresária e comunicadora do Eu Tenho Visto. E recentemente a Jaque esteve em Portugal e também na Alemanha e ela vai contar essas histórias fora do comum para gente. Além disso, como sempre, teremos o quadro do Viajando pelo Vinho e de Viajando com Economia. Vai ser maravilhoso, com certeza não dá para perder. Fique por aí, já voltamos. Premier Distribuidora sempre presente, maravilhosa. Um abraço para todo mundo. Bom, pessoal, e assim, no programa de hoje, fica todo mundo convidado a ficar conosco até o final, que a gente vai ter um vídeo muito bacana para mostrar para vocês dos nossos viajantes também. E se tu quer aparecer aqui no Rota Livre, aproveita e já envia para a gente a tua foto através do Rota Livre TV no Instagram. E qualquer tipo de destino, né? Nacional, internacional, a sua viagem é só mandar pra gente que vai aparecer aqui. Bom, então agora a gente começa conversando com a Jaque. Jaque, tudo bem? Seja muito bem-vinda, então, aqui ao Rota Livre. Tudo bem, que bom estar aqui com vocês para falar de uma das coisas que eu mais gosto na vida, que é viajar. É sempre bom falar disso, né? Bom, Jaque, conta pra gente por que o destino Portugal. Então, eu era um lugar que eu gostaria muito de conhecer já há muito tempo e eu acabei tendo eu estava indo para a Alemanha visitar uma amiga e eu fui avisar o pessoal que mora na Europa, né, os amigos de lá, olha, tô chegando por aí, e daí a Lauren, que é uma gaúcha, que morava no Rio de Janeiro e agora está morando, né, em Lisboa, falou, é meu aniversário, tu vai vir para cá. Eu, ai, que bom, então deu para a gente conciliar, né, era bem na data que eu ia estar por lá, né, o meu voo era realmente Porto Alegre, Lisboa, e depois eu ia para a Alemanha, daí acabei dando uma mudada ali na rota, deu tempo, e fui também conhecer Lisboa e me apaixonei. É maravilhoso, né? Eu gosto muito de Lisboa também, é uma cidade linda. E além disso, a gente tem muitos brasileiros lá hoje em dia, muita gente aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Essa é a parte boa, né? Que a gente sempre tem como achar alguém que se conecte, bem legal. Então, que legal, era impossível de dizer não para essa amiga e realmente, já que tu já ia passar por Lisboa, visitar ali e comemorar o aniversário dela junto com ela, né? Exatamente, ainda era uma proposta que não tinha como negar, porque era ficar assim pouco tempo em Lisboa, chegando na casa dela e depois passando mais um dia na volta e ir para Comporta, que é a praia do momento do verão Que europeu. legal. Eu acho que deve ser maravilhoso mesmo, né? O verão europeu hoje em dia tá Ah, uma coisa, olha isso, que água azul maravilhosa. E como é que foi essa praia, Jaque? Não, a praia é maravilhosa, a água é incrível, mas é tava muito quentinha? gelada, tava Ai, muito gelada. gelada! E, uma coisa muito interessante de lá são as cegonhas, né? É um Que lugar que legal. tem as cegonhas, então tu chega, começa a chegar perto de Comporta, tu começa a ver aqueles, né, as coisas de luz assim com as cegonhas, os filhotinhos, então é uma coisa muito característica de Olha lá. lá a foto das cegonhas, que É, interessante. Mas as fotos também a gente não pode negar que o sorriso e a alegria dessa galera que estava comemorando o aniversário estava muito bom também, Uma né? Que comemoração em legal. grande estilo. Com certeza, que show. exatamente. E daí no primeiro beach club que a gente foi almoçar, chegamos lá, né? Pedimos um peixe, estava ótimo assim o almoço, e daí de repente chega um chefe, que é um chefe gaúcho, o Marco, né? Era Nossa, ele. Ele entrou no restaurante e falei: o que tu tá fazendo aqui? O que tu tá fazendo aqui, Jaque? E dele, eu sou o chefe aqui agora. E daí eu não acreditei, né? Meu Deus, Então, atravessar o muito mundo e encontrar um legal. gaúcho. Exatamente. não, e Aham. um gaúcho conhecido, esse é o ponto principal, né? Uma coisa é a gente encontrar, quando eu fui para Portugal agora, nas últimas vezes, todo brasileiro que aparecia, eu falava, oi, tudo bom? Tu é do Brasil? De onde é que tu é? Não sei o quê. Ah, eu sou do Rio Grande do Sul. Eu falando, né?
E daí a minha amiga que estava comigo só falava, Sofia, se tu ficar perguntando isso para todo brasileiro, que aparecer 30% da população de Portugal hoje é de brasileiros, não vai dar certo. Mas quando a gente acha o pessoal que a gente realmente conhece, é muito legal. Exatamente, não, são muito legais, assim, os restaurantes, a praia. A gente ficou num lugar, assim, bem afastado, numa casa alugada. Que legal. E lá tem um passeio que, assim, que todos os famosos gostam muito de fazer, assim, Shakira, Madonna já fizeram e tal. A gente foi lá no lugar que é um passeio a cavalo. Que Que legal. Né? Então é um passeio a cavalo pela praia, Nossa. lindíssimo, assim. Nossa, E deve foi ser muito maravilhoso. legal viver essa experiência lá também. Legal trazer essa tua experiência, porque normalmente as pessoas vão a Portugal e conhecem sempre os mesmos destinos, né? Então hoje tu traz essa novidade aqui no programa. Muito legal. Olha ali a foto dos cavalinhos. Que Ah, legal. E como é que foi a experiência? Tu já tinha andado a cavalo? Como é que foi andar com eles na praia? Tu mesma que fazia, né? Guiava ou tinha alguém junto? Então, eu te confesso que eu tenho uma coisa com cavalo, assim, uma certa restrição, porque uma vez eu caí de cavalo. Então, quando a gente chegou lá, eu vi assim que era muito cada um por si, né? Eu confesso que eu fiquei um pouquinho com medo, mas eu pensei, meu Deus, tinha um monte de gente, um monte de criança. Eu pensei, não, eu vou tomar coragem. se a criança vai, eu também vou. Então eu fui e foi muito tranquilo, né? Mas é um passeio bem longo, de quase 1 hora. Né? Então a gente sai ali do local, assim, vai indo, anda por toda a praia, passa por vários obstáculos, mas foi muito legal. E ainda o cavalo que estava, o filho da Lauren, era o cavalo que a Shakira tinha andado, então ele estava adorando. Eu andei no cavalo que a Shakira andou. Aham, exatamente. Então fica Deve ser essa algo coisa lá. maravilhoso. E assim, é bem difícil de conseguir, né? Tudo tem que fazer reserva antes, né? Principalmente essa questão do cavalo, os restaurantes lá também. Nessa época, então, é assim, só com reserva. É tudo muito cheio, né? Digamos assim. A gente Uma praia tem, concorrida. a gente tem descoberto aqui no Rota Livre durante todas as nossas entrevistas que cada vez mais é necessário ter certeza que tu tá planejando bem a viagem, né? Que tu tá realmente pesquisando os roteiros, entendendo as melhores dicas, fazendo um mapeamento do que vai ser feito, reservando coisas com antecedência para conseguir essas experiências únicas diferenciadas, né? Exatamente. E no Olha, caso vale a lá, pena no caso, conhecer. quando vocês locaram uma casa, vocês fizeram isso de forma direta ou vocês fizeram através de aplicativos? Não, ela fez através do Airbnb, Que essa legal. reserva. A gente pergunta sempre isso aqui no programa Uhum. para ter uma ideia, para dar uma diretriz, né, para o nosso público saber por onde começar, porque compra passagem, depois tem que ver onde ficar, né? Sim, exatamente. E para poder fazer todo esse roteiro, vocês fizeram que tipo de transporte? Então, a gente saiu de Lisboa da casa dela, né? Fomos de carro num Tesla. Olha que chique. E em 1 hora a gente estava lá. É uma praia bem perto. E o bom também dessa casa que a gente alugou é que tinha como carregar o carro, né? O carro elétrico. Então, lá também tem que ter esse cuidado. Sim, com certeza. Hoje em dia, que a maioria dos carros são elétricos e foi uma experiência muito legal andar no. E nas tuas viagens, normalmente, tu opta por fazer aluguel de carro ou utilizar um carro, enfim, próprio? Ou, nesse caso, também usar transporte público, aplicativos? Como é que tu faz? Na verdade, essa vez foi uma experiência um pouco diferente, porque tinha, digamos, uma local junto, Sim. né? Normalmente, eu procuro andar com o transporte, né, né, da cidade, mas essa vez a gente foi de carro, inclusive ainda dei uma dirigida por lá, adorei, né? Lindas vistas até chegar lá ao local. E quando tu começa a ver as cegonhas, pensa, meu Deus, como é que eu nunca tinha visto isso antes, né? Porque a gente só sabe a historinha da cegonha, mas vê-las assim, desse jeito, foi muito incrível. Eu acho muito interessante isso de fazer o transporte de forma local para te poder vivenciar realmente como eles vivem, né? E lá em Portugal, tinha algo que tu quis experimentar da gastronomia e ficou um pouco receosa? Não, a primeira coisa que eu queria, que eu cheguei no aeroporto de Portugal, eu comi, foi um pastel de Belém. Que, por sinal, esse também pode comer. Ali a gente tem a foto da Jaque na manteigaria, que é uma das mais tradicionais hoje, né? Exatamente, tem uma fila enorme assim na manteigaria, só que é tudo muito rápido, todo mundo come no balcão e é maravilhosa. A manteigaria, bom, para você que está em casa, saiba de 2 informações muito relevantes. Hoje em dia, em Lisboa, tem 2 lugares de pastéis de nata, eles não chamam de pastel de Belém, que são os mais tradicionais.
a manteigaria que ficou muito famosa porque eles são divinos e virou uma grande rede, já tem por todos os lugares da Europa, inclusive a gente viu em Madrid também nessa última viagem, e ficou famosa, enfim, é maravilhosa e vale muito a pena. E tem os mais tradicionais que ficam em Belém, ao lado da Torre de Belém mesmo, né? Que é um lugar mais tradicional e tu fica 1 hora na fila, 2 horas na fila, mas é divino de todos os jeitos possíveis e impossíveis. Esses são os mais oficiais, mas pastéis de nata tem em todos os lugares, Sim, né? até o do aeroporto estava maravilhoso, então são todos quentinhos, assim, explode na boca. Eu sou uma pessoa, é uma novidade para mim agora gostar disso, que eu sou uma pessoa mais paladar infantil, né? Principalmente para doces, mas eu tô apaixonada. E já que assim, e na gastronomia em geral, teve algo assim que te surpreendeu, que tu queria comer e surpreendeu? Ai, olha, a gente comeu bastante peixe lá, assim, né? Tinha várias entradinhas com queijo de cabra, que eu adoro, camarão, pizza, na verdade foi um pouco de tudo, a gente experimentou, assim, tudo. E estava muito bom, assim, das sobremesas tradicionais, a única que eu me aventurei foi na que eu me apaixonei, que eu estava falando errado até então, estava falando pastel de Belém, é pastel de nata. No Brasil é pastel de Belém, lá é pastel de nata, mas eles só consideram pastel de Belém o da Torre de Belém. Ah, entendi. Por isso que eles chamam assim. Mas assim, pra gente, sinto muito o pessoal de Portugal que está nos assistindo, porque a gente passa em todos os países do mundo, a gente sabe que tá errado, mas não tem problema, né? A gente tá aqui. A gente sempre dá uma brasileirada aqui. A gente dá uma brasileirada na situação, não tem problema. E dentro toda a viagem, assim, em tudo que aconteceu, você já falou das cegonhas, dos cavalos, o que mais te marcou de diferente de Portugal que não estava esperando? Eu fiquei assim, impressionada com as pessoas, são muito receptivas, né? A gente chega lá, fala a nossa língua, né? Eu pensei que eu ia entender muito menos o português de Portugal, mas é super fácil. Eu gostei, assim, achei um pessoal muito auspicioso, digamos, né? Fui muito bem recebida, e daí depois eu passei 24 horas em Lisboa, tentando ir em tudo que era lugar que eu podia, né? Então daí eu fui na Rua da Liberdade, fui lá no elevador, tudo caminhando, né, na Praça do Comércio, e daí no final de tudo ainda quis ir no shopping, fazer umas comprinhas que tava faltando. Vale a pena, Portugal é muito legal para isso também. E em relação às compras, assim, como tu viu os preços comparados ao Brasil? Então eu fui nesse shopping porque eu queria ir na Primark, né, que é uma loja, né, que tem uns preços ótimos, que eu queria ter comprado alguma coisa porque eu fui com mala de mão, e daí eu sempre penso, eu gosto de viajar com uma mala de mão para não ter trabalho, ainda mais que eu ia, né, viajar por lá, pegar trem quando chegasse na Alemanha, e daí depois voltar com uma outra mala. Então, como eu não tinha tido tempo para isso, eu fui lá nesse shopping e daí foi muito bom. A experiência boa, o shopping um pouco afastado, demorou uns 40 minutos, peguei um Uber, cheguei lá e daí depois voltamos para casa para o último jantar. Foi em casa. E tu saiu de Portugal com algum lugar assim que tu queria ter ido e não foi dessa vez? Pois é, eu quero muito ir lá na Nossa Senhora de Fátima. É um lugar que eu quero muito conhecer. Cascais também. Então, assim, como foi muito rápido, eu já quero voltar logo. Bom, já tem amiga lá, né? Não, já tem amiga lá, acho que vale muito a pena. Eu também tenho amigos muito próximos tem um que mora em Lisboa e um que mora em Porto, então ainda não conheci o Porto, mas já está na lista. Só tem que conseguir as passagens baratas, né? Exatamente. E é muito bom esse voo que tem, né? Porto Alegre, Lisboa, direto 12 horinhas, tá lá, chegou. E é muito legal porque assim a gente acompanha o teu trabalho no Eu Tenho Visto há bastante tempo, né, Jaque? E eu acho muito bacana o nome Eu Tenho Visto. Então pode ser Eu Tenho Visto porque está vendo o que está acontecendo aqui em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, que tu trabalha bastante também, né? E também Eu Tenho Visto para viajar pelo mundo. Exatamente. Durante o tempo que eu morei no Rio, eu tinha o bloco de carnaval, que era a camiseta Eu Tenho Visto, as pessoas perguntavam, eu tenho visto para onde? Que era uma coisa que nunca tinham perguntado. E daí foi quando veio essa conexão da história da viagem, porque na verdade é tudo que eu tenho visto, né? Nossa, e fechou todas mesmo, hein? Muito legal. Muito legal. A viajante e a empresária. E Exatamente. qual o próximo destino? Olha, eu acabei de voltar do Rio, que é uma cidade que eu amo, tem meu coração. E acho que meu próximo quero voltar para lá logo de novo. Que legal. Olha, Jaque, muito bom. Infelizmente acabou o nosso tempo é curto aqui com os nossos entrevistados, mas já fica o convite para a próxima.
com absoluta certeza vão ter muitas histórias para te contar pra gente. Adorei estar aqui com vocês e dividir um pouco dessa experiência que foi incrível. Muito obrigada. Obrigada, Conheçam então, Comporta. Bom, pessoal, então agora a gente vai se despedir aqui da Jaque, vai experimentar um pastel de nata e a gente já volta. Quando se trata de realizar o sonho de morar fora, viajar ou até mesmo obter a dupla cidadania, sabemos que o que você mais quer é ter confiança e segurança durante todo o processo. Na Costa Luca Vistos e Cidadanias, temos 100% de aprovação nos processos. Cada caso é tratado com o máximo de cuidado e dedicação. Conte com a nossa experiência e expertise para tornar o seu sonho realidade. Costa Luca, confiança que abre portas para o mundo. Bom, agora tu já sabe que para viajar pelo mundo, segue lá, @Costa e Luca Vistos. Bom, pessoal, continuando aqui com o programa, agora eu chamo o casal Viajando pelo Vinho. Militz e Protásio na tela, com dicas para vocês. Tem países que parecem feitos para serem degustados, com calma, com prazer e com vinho. O Viajando pelo Vinho de hoje desembarca em um deles, Portugal. Pequeno no mapa, imenso na taça. A verdade é que Portugal não precisa de muito alarde, ela vai te conquistando devagar, com um gole aqui, um pastel de nata ali, e quando você vê, já está apaixonado por alguma casta de nome esquisito, tipo Baga, Arinto, Turiga Nacional ou Encruzado. Aliás, você sabia que Portugal tem mais de 250 uvas autóctones? É um dos países com mais diversidade no mundo, o que significa vinhos diferentes, ousados e cheios de personalidade. E não pense que é só pelo papo de enófilo. Basta entrar numa tasca e pedir o vinho da casa. E pronto, lá vem uma jarra simples, local e quase sempre surpreendente. Claro que a estrela mais famosa é o vinho do Porto, doce, encorpado, elegante, mas a alma do vinho português vai muito além disso. Nas curvas do Douro, por exemplo, o vinho nasce pendurado em encostas tão íngremes que até hoje tem uva sendo colhida à mão, degrau por degrau. E enquanto muita gente acha que espumante bom só vem da França ou da Itália, Portugal produz alguns dos espumantes mais incríveis da Europa, especialmente na Bairrada. A gente prova e se surpreende, e depois descobre que é feito com o método tradicional, do jeitinho que os grandes champanhes fazem. E tem mais, Portugal foi o primeiro país do mundo a demarcar legalmente uma região vinícola, lá em 1756. Antes mesmo da França pensar em fazer isso. Mas o mais legal é que o vinho faz parte da rotina dos portugueses. Não está guardado só para ocasiões especiais. Ele está no almoço com bacalhau, no petisco com polvo alagareiro, no pastel de feira, no queijinho curado com pão e conversa. E o vinho combina com o ritmo do país. Lisboa é cheia de wine bars, sim, mas também tem tabernas onde o garçom te recomenda a taça com sotaque e carinho. No Porto, entre uma ponte e outra, a gente cruza caves históricas, mas também descobre bares modernos com rótulos de pequenos produtores que nunca ouvimos falar e saímos falando deles para todo mundo. Portugal também tem essa coisa de te fazer sentir em casa, mesmo sendo totalmente diferente do que você conhece. E talvez seja porque, de certa forma, ele é parte da nossa casa. Foi de lá que vieram tantas das tradições que a gente carrega, inclusive a paixão pelo vinho. Portugal é vinho sem frescura, sem filtro, é casta rara, é vinho em copo americano, é pé no chão, é taça cheia. É sabor, alma e charme, tudo num só gole. E agora, fiquem com algumas imagens dessa terra que serve poesia em garrafa e acolhimento em cada brinde. Saúde! Saúde! Com a Militz e o Protásio, as nossas rotas por Portugal e pelo vinho sempre são melhores, com certeza, né? Hoje a gente tem uma pessoa mais do que especial ainda no nosso estúdio para nos contar sobre o doce mais famoso de Portugal. É verdade, eu já vou aproveitar para comer o meu. E vocês não precisam passar vontade. Luiz, conta pra gente a inspiração de trazer pra gente, então, aqui no Rota Livre, pastel de nata. Gente, meninas, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? E falar de um doce tão tradicional português. Eu acho que quando a gente fala de gastronomia,
portuguesa a gente sempre lembra de ovos, de açúcar, de farinha, né? De tudo que também originou a nossa culinária, né? A nossa confeitaria brasileira, né? Porque, antes de tudo, nós somos filhos dos portugueses, né? E quando a gente fala de Portugal, nada mais justo da gente lembrar esse doce que é um dos mais tradicionais e icônicos, né? No programa vocês ouviram a Jaque, a Sofia falando que esse doce está presente no mundo todo e aqui no Brasil não é diferente, né? A gente acompanha ele em vários locais, em confeitarias, até nos próprios supermercados tem indústrias que seguem esse doce, a fama desse doce, né? Também para que você possa fazer e comer na sua casa. Então é um doce muito ilustre, muito icônico e Portugal remete a isso, né? Ovos, né? Aromas de especiarias e crocância e, nossa, não sei se vocês gostaram, mas eu já comi quase todo o meu, como vocês podem ver. Pois é. Passa vergonha, né? Então, come todo o santo programa. Eu, como uma verdadeira oliveira portuguesa, claro que também adorei. E, assim, muito legal isso da gente ter aqui no programa o Doce Mundo de Elizabeth, que sempre nos traz, né, os doces personalizados de acordo com o país que a gente traz aqui para o nosso público. Então, super parabéns, né? O trabalho de vocês é muito incrível. Com certeza, o Doce Mundo é um ateliê, né, pessoal? A gente sempre gosta de contar isso para vocês como embaixadoras da marca e como nosso patrocinador. E o Luiz aqui está literalmente para nos contar sobre isso. E adivinha só, vai ter um programa só com ele para falar sobre isso também. Então, fiquem aí para curtir um pouquinho mais sobre a Karine e o Viajando com Economia. E já voltamos. Meu nome é Karine Aguiar e eu estou hoje aqui para falar sobre um destino que mora no coração de praticamente todos os brasileiros, eu tenho certeza, que é Portugal, Lisboa. Mas antes disso, eu vou contar para vocês uma dica do que não fazer em viagem, porque todas as minhas experiências que dão certo eu lembro, mas que não dão certo eu lembro muito mais. Eu e o Anísio estávamos em Frankfurt, o meu próximo destino era Lisboa, iria sozinha e ele voltaria para Dublin. Ele foi num aeroporto internacional e eu comprei uma passagem low cost, aquelas baratinhas, sabe? Que tem épocas que custam menos de 10 euros. Então, só que a gente tem que prestar bem atenção quando faz uma compra desta. Primeiro, esses aeroportos geralmente são um pouco afastados. O aeroporto era em Mainz, era no entorno de Frankfurt. E o aeroporto do Anísio é o aeroporto internacional. Nós estávamos de carro, então eu fui de um aeroporto para o outro, eu achei que era facinho, 3, 4 horas de distância de tempo e era suficiente para entregar o carro e pegar o voo, só que não deu. E eu perdi o voo. Eu cheguei 1 hora antes e o voo já estava fechado. E outro detalhe também, quando a gente pega essas passagens, é que muitas delas tem que se atentar pela questão das bagagens. Se ela não tem bagagem despachada, não tente despachar, que é muito caro. E tem umas que tem só item pessoal, que não é nem aquela mochila, nem aquela malinha de mão, sabe? É só uma mochilinha de item pessoal mesmo. E qualquer coisa que você faça fora do padrão da passagem, ela realmente fica muito cara. Então fica a dica aí, low cost nem sempre é barato. Bom, mas eu perdi o voo para chegar em Lisboa. E aí a alternativa foi dormir mais uma noite. Eu adorei, uma cidadezinha bucólica maravilhosa. E no dia seguinte, pegar então um voo até, que era o mais em conta, que era caríssimo ainda assim, até Madrid. Achei legal, porque não conhecia, tinha um stopover de 24 horas. E na sequência eu iria para Porto, maravilhoso, também não conhecia. Então eu ia conhecer 2 locais que não estavam no meu roteiro. E de Porto eu peguei um trem rápido para Lisboa. Isso vocês veem, se eu tivesse feito uma viagem muito programada, com toda a hotelaria resolvida, entradas de locais, ia ser um prejuízo gigante. E foi, da minha passagem apenas, né? Mas poderia ser multiplicado às vezes. Então, às vezes é bom sair com bastante planejamento, outros não. Mas o fato é que eu ia chegar em Lisboa e para variar não tinha onde dormir. Mas a minha irmã me lembrou, mãe, eu tenho uma amiga em Lisboa. Eu, que legal. Eu vou fazer um contato com ela e tenho certeza que ela vai adorar te receber. E foi verdade. A Glorinha realmente foi incrível, me recebeu nessa viagem e várias outras que eu fiz. Ela mora lá já tem algumas décadas e ela também criou os 3 filhos que nasceram em Portugal, né, nesse período. A Glorinha e a sogra dela também, que a gente tem mais ou menos a mesma idade, solteiras, né, e resolvemos ir para a balada. Pesquisamos e vimos a balada mais famosa de Lisboa. E lá eu conheci um português
maravilhoso que foi meu guia, não só nessa viagem, como em várias outras que eu fiz, inclusive com o Anísio. Me apresentou vários lugares, não só de Lisboa, como também de outras cidades próximas. Teve um episódio muito interessante e o Anísio não entendeu o português dele. E naquela época, o Anísio, sempre que ele não entendia, ele já começava a falar inglês. E esse meu amigo também começou a falar inglês. E foi muito legal, porque a gente ficou parado assim, opa, os dois falam português, mas resolveram falar inglês para se entender. O português de Portugal é bem diferente do Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas dicas. É um patrocínio Prime Gourmet Club. E me sigam no Instagram Viagem com Economia. E até o próximo episódio do Rota Livre. Nossa, foram muito legais essas aventuras da Karine em Portugal. Essa nossa viajante sempre está nos surpreendendo. Com certeza. E eu queria já deixar o meu agradecimento para a equipe do Onyx Hair Salon, que fez toda a nossa produção essa semana, né, Amanda? E assim, eles são pessoas maravilhosas, super atenciosas, uma equipe muito, muito competente e que está no Rota Livre. Muito obrigada e um grande abraço. Bom, o Onyx fica no centro de Canoas, a uma quadra do Canoa Shopping, mais exatamente na frente do Carrefour, na rua Matias Velho, e o atendimento deles, assim, é excepcional. Um lugar que tu vai, tu te sente em casa. Eu ia dizer, eu nunca saio de lá estressada, é o melhor lugar do mundo. De qualquer jeito, infelizmente, o Rota Livre está por aqui. Pois é, tava tão bom falar sobre Portugal e comer pastel de nata. Mas também a gente vai ter, obviamente, a foto dos nossos queridos viajantes. Vocês não podem esquecer de mandar essas fotos pelo Instagram, pelo WhatsApp, para a gente poder botar aqui no nosso programa e ter vocês aparecendo na nossa telinha. Então agora fiquem com a nossa ficha técnica e o nosso tchau. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Ao vivo para 196 países através do canal 160 da Soul TV e canal 15 da RBT TV Serra Gaúcha. Nos acompanhem também no nosso canal do YouTube e Instagram. Nos siga, curta os vídeos e ative as notificações. Na técnica, Eduardo Azevedo, Flávio Mota e Tavi Esteves. O PoeStream TV é uma emissora do grupo F Brasil. Fabiano Brasil é o diretor-geral. Baixe o aplicativo da PoeStream TV de forma gratuita na Play Store, iOS, Smart TV, Samsung, LG, Roku e Android TV. Os nossos apoiadores: Shopping Total, presente em todos os momentos. Ambientalize Locadora, ambientes inesquecíveis para o seu evento. Home 7200, tudo para a sua casa. Premier Distribuidora, espumantes e bebidas. Costa Luca Vistos e Cidadanias. Onyx Hair Salon. Doce Mundo de Elizabeth. Viajando pelo vinho, viaje com economia. O Rota Livre fica por aqui e nos vemos na próxima sexta-feira, 20 horas.